dia a todos, queridos amigos ouvintes do programa Árvore da Vida. Aqui comigo, Leandro Arruda, pela Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Estamos aqui hoje falando sobre a vida, sobre a prosperidade, sobre tudo aquilo que envolve o desenvolvimento humano do nosso ser aqui como seres encarnados no planeta Terra. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, sou palestrante de palestras motivacionais e de desenvolvimento pessoal, sou constelador familiar, sou tarólogo e celebrante de cerimônias ecumênicas. Para que vocês conheçam mais do meu trabalho, é só acessar as minhas redes sociais, no YouTube, que tem todos os meus vídeos, no Instagram, no Facebook, pelo meu nome, Leandro Arruda Constelação. É só você seguir lá os meus perfis nessas redes sociais e você terá um pouquinho mais de acesso ao meu trabalho. E todas as segundas-feiras, às 10 da manhã, estamos aqui na Rádio Mundial com este programa maravilhoso que eu amo fazer, que é o programa Árvore da Vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as constelações familiares, que muitas pessoas já conhecem, ainda bem, né? Porque é um método tão maravilhoso de cura, né? Mas muitas pessoas não conhecem, e mesmo as que conhecem, têm muitas dúvidas. Então eu vou falar um pouco sobre as constelações e depois vou responder algumas perguntas que as pessoas enviam para nós, para mim, nas redes sociais, e nós vamos responder a vocês. Eu vou responder a vocês. Então, as constelações familiares, elas foram codificadas, foram criadas por um alemão que ainda hoje é vivo, chamado Bert Hellinger. Ele é da Alemanha e ele foi padre católico. Ele ficou por 14 anos fazendo uma missão enquanto padre católico na África do Sul e com a comunidade dos Zulus. E lá ele aprendeu muita coisa com a vida dos Zulus, que é uma vida de clã. Aí ele retorna para a Alemanha, abandona o clero, porque ele resolveu estudar a psicanálise, a pedagogia, a terapia familiar e outras tantas terapias. Ele se especializa em dinâmicas de grupo e, a partir dos atendimentos com essas técnicas, o Bert Hellinger vai descobrindo que existem leis que imperam, que vigem no sistema familiar, no inconsciente do sistema familiar. Trabalhando com as pessoas, trabalhando com os grupos nesse trabalho de dinâmicas, ele vai descobrindo que existem algumas leis, e eu vou falar as 3 principais, que regem o inconsciente do sistema familiar. A primeira lei que o Bert Hellinger observa em todo esse trabalho é a lei do pertencimento. O que quer dizer isso? Segundo essa lei, todos têm igual direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído. Contando aí, filhos fora do casamento, abortados, assassinados ou assassinos, suicidas, pessoas que você não quer contato. Todos fazem parte da família. Ninguém pode ser excluído. Se um é excluído, um outro, por amor, passa a representar o excluído. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um casal, pai, mãe, filho e filha. O pai morre. É muito provável e muito comum que o filho mais velho tome o lugar do pai, por amor, por lealdade cega, por lealdade familiar à mãe, à irmã, ele vai para o lugar do pai. Inconscientemente ele fica casado com a mãe e se sentindo pai da irmã. Ou seja, eles excluem, né? A gente sabe que não é
não é uma exclusão com uma intenção ruim. Eles excluem o pai, porque o pai morreu, e por amor o filho vai, um amor cego, né, um amor até o que a gente diria doente, ele vai para o lugar do pai. E aí o que acontece? Ele não consegue se desenvolver. Ele não consegue firmar um namoro, ele não consegue se sentir bem com outras mulheres. Se ele namora, ele acaba sabotando o namoro dele. Por quê? Porque lá no fundo, inconscientemente, ele está casado com a mãe. Então, o que acontece, minha gente? Ele começa, que é o que o Bert Hellinger fala, emaranhar o destino dele com o destino da mãe e o destino da irmã. Então, às vezes, ele até casa, tem até filhos, mas ele não consegue estar pleno, inteiro e completo nesse relacionamento. Por quê? Porque ele está emaranhado num papel, né, que não é o dele junto à mãe e à irmã. É o que nas constelações nós chamamos de emaranhamento sistêmico. Por amor, nós emaranhamos o nosso destino com a nossa família quando não conseguimos dar um passo à frente da nossa evolução. Então é muito comum nós vermos um homem casado com uma mulher, sendo pai do seu filho biológico, mas a outra parte dele, o outro pé dele está lá na casa da mãe, preocupado com a mãe e com a irmã. Isso se ele casar e tiver filhos, que um monte de gente sabota inconscientemente o seu destino e fica dentro de casa amparando a mãe e a irmã, se sentindo então marido da mãe e pai da irmã. Como que nós vamos desemaranhar, que é o objetivo das constelações? Nós vamos ajudar esse menino, esse homem, entender que ele pode sim ajudar a mãe, que ele pode sim ajudar a irmã, porém no papel dele de filho e irmão. Não é ajudar ou não ajudar a mãe e a irmã, mas é como eu ajudo essa mãe, como eu ajudo essa irmã. Eu vou ajudar a minha mãe como filho dela. Vou ajudar ela, mas ainda vou me sentir pequeno. Eu até já vou falar da segunda lei, que tem a ver com essa questão do filho se sentir pequeno em relação aos pais, porque de fato ele é pequeno. E ele também pode ajudar a irmã como irmão, não necessariamente como pai. Aí o pai tem um lugar naquela família, mesmo que fisicamente ele não esteja mais presente no sistema, mas é respeitado o lugar dele. Não, o lugar do papai é do papai. Mesmo que ele morreu, que ele não está aqui fisicamente, o lugar dele é dele. Eu, como filho, vou ajudar minha mãe como filho e ajudar minha irmã como irmão, não querendo ser pai da irmã ou marido da mãe. Então, na verdade, o pertencimento mostra o quê? Que nós podemos fazer tudo dentro do nosso papel. A questão não é fazer ou não fazer. A questão é você fazer dentro do seu papel. E muitas vezes acontece, por exemplo, de um aborto acontecer na vida de um casal, e quando o próximo filho nasce, porque dói falar do aborto, então se exclui este assunto do casal, da família. Não é que o casal tem que ficar falando todo dia sobre isso, mas é importante quando nós temos um aborto, um filho não nascido, colocá-lo no nosso coração. Então, nós excluímos esse assunto porque dói falar disso, tem culpa, tem mágoa, tem ressentimento. Então, quando o próximo filho nasce, o casal, é muito comum isso também, gente, olhar para o segundo filho como salvador. Este veio para salvar a dor que o outro anterior deixou. E às vezes este filho, por amor cego também, sente que os pais projetam a dor do abortado, do não nascido nele, e começa a desenvolver uma hiperatividade, um comportamento muito agitado, de ir mal na escola, de ter uma inquietação muito grande, de ter problema com sono. E às vezes até os pais falam assim, lá no consultório eu sempre vejo isso, né? Os pais falam, nossa, essa criança, esse menino ou essa menina, parece que ele
Ele existe por dois. O trabalho que a criança dá, parece que tem duas crianças aí. E na verdade tem, porque ele está por amor em ressonância com o irmão não nascido. Ele está em ressonância por amor com o irmão abortado, porque o casal não dá um lugar para o filho abortado, porque falar disso dói. Então, na verdade, ele não pode ser visto como o primeiro filho. O primeiro filho é o não nascido, é o abortado. O segundo ele é o segundo filho, o que veio depois do primeiro. Aí nós entramos na hierarquia. Pai e mãe e ancestrais antes dos pais, incluindo avós, bisavós, trisavós, tataravós, né, pentavós, hexavós, vieram antes que nós. Então, diante dos meus ancestrais, do meu pai, da minha mãe, eu sou pequeno. Eles vieram antes, eles são os grandes. Diante dos meus filhos, diante da vida, do meu destino, aí sim eu sou grande. Então, um filho não pode querer salvar a mãe como marido, porque além de ele excluir o pai, ele afeta a primeira lei, que é a lei do pertencimento, e também afeta a segunda lei, que é da hierarquia. Ele não pode ajudar a mãe como marido, ele pode ajudar a mãe como filho. A mesma coisa. O segundo filho não pode vir, né? O casal não pode transferir para ele uma alegria, uma dor que o outro deixou. Não, o primeiro filho é o abortado, é o não nascido, está no nosso coração. Às vezes o casal pode até dar um nome para esse filho, caso não saiba o sexo, porque a maioria dos filhos não nascidos, dos filhos abortados, o casal não tem esse conhecimento, né, do sexo da criança. Então você pode dar um nome unissex, né? E quando o seu segundo filho tiver maiorzinho, que já entender, vocês explicam para ele: olha, você teve um irmãozinho que não pôde nascer antes de você, então você não é o nosso primeiro filho, você é o nosso segundo filho. O primeiro filho é ele que não pôde nascer. Olha que bonito. Vai entrar no coração dele um amor, dele ter um irmão, ainda que não presente no sistema, fisicamente dizendo, mas no coração dele vai existir esse irmãozinho. E aí é muito comum nós vermos essas crianças hiperativas melhorarem, acalmarem, ficarem mais centradas, porque elas não precisam mais agir por dois, por ela e pelo irmão que não nasceu antes dela. Ainda que ele não saiba isso, a alma desse filho sente que tem um irmão no sistema, que não é falado, que entre aspas é excluído, é rejeitado, porque os pais não gostam de falar sobre o aborto porque dói. E também, caso os pais tenham culpa, também isso pesa, caso o aborto tenha sido provocado, né? Nas constelações familiares, nós não julgamos nada. Nós entendemos e concordamos que tudo foi como foi. Mesmo que o aborto tenha sido provocado, na visão das constelações, não há julgamento. Então pode ter sido provocado, pode ter sido espontâneo, né? A única coisa que o pensamento sistêmico, que é essa filosofia da constelação, diz é: mantenha vivo no seu coração todos os excluídos da família. Os que morreram cedo, os abortados, para nós não ferirmos a primeira lei, que é a lei do pertencimento. E também para que, então, nós não ferimos também a segunda lei, que é a hierarquia. Quem veio antes precede a quem veio depois. Então eu até posso achar que eu sou melhor que a minha mãe, que eu sou mais inteligente que o meu pai, mas eu não tenho a força que os meus pais têm, porque quem me deu a vida foi eles. Então, mesmo que eu me ache melhor que os meus pais, eu tenho que me enxergar pequeno diante deles, porque eles vieram antes. Eles passaram por coisas que talvez eu não tinha condições de passar.
Agora, diante dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, diante do meu destino, aí sim eu sou grande. Então vejam como tudo isso é lógico, gente. É muito simples da gente entender, né? Desafiador de nós praticarmos isso no dia a dia, mas é muito simples de nós entendermos, né, essas duas leis que eu estou aqui abrindo para vocês nesse programa Árvore da Vida. Mas existe ainda uma terceira lei que ajuda ainda mais a gente a compreender as relações humanas, que é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. À medida em que um recebe, o outro doa. À medida em que um doa, o outro recebe. Então, onde que nós vemos isso? O desequilíbrio dessa lei. Vou dar um exemplo. O casal, que é comum também, eu pego muito lá no consultório, em que a mulher se torna mãe do marido. Ela cuida tanto do marido, né? Ela faz tanto, ela se doa tanto, que desconfigura. Ela fica mais como uma mãe, né? Que ajuda o marido, porque a mulher ela pode ajudar o marido, aliás, ela até deve, mas não como mãe. A mãe dele é a sogra dela. Ela é só esposa. Ela tem que, além de ajudar o marido, fazer sexo, também receber o prazer que ele pode dar para ela, pode dividir com ela, inclusive, com ele, inclusive, o serviço de casa. Então precisa ter um equilíbrio nas relações. O equilíbrio entre o dar e o receber. O homem também é a mesma coisa, né? Ele não pode ver a esposa como mãe porque ele tem uma mãe. A esposa dele é a mulher dele. O que acontece é que muitas vezes o casal está no piloto automático e não percebe, né, a existência dessa dinâmica, a atuação dessa dinâmica dentro do relacionamento. É um relacionamento que se acomoda, um relacionamento que acaba ficando pesado para uma das partes, principalmente a parte que doa mais, seja ele ou ela, né? Dizia o Dr. Isamitiba, para todo folgado tem um sufocado, né? Então, às vezes acontece isso. E quando também eu percebo que muitas vezes acontece o contrário, a mulher busca no marido, no esposo, um pai. E ele acaba, por amor ao relacionamento e a ela, fazendo um papel de pai. Principalmente se essa mulher tem um problema emocional com o pai. Um pai alcoólatra, um pai que abandonou, um pai que traiu a mãe. Um pai que não foi presente fisicamente ou mesmo emocionalmente dentro da casa, fica um buraco emocional, né, no interior dessa mulher. Então é muito provável que, sem intenção, inconscientemente mesmo sem perceber, ela busque no marido essa figura paterna. E o marido, às vezes, acaba fazendo este papel. E aí vai onerar para o lado dele, emocionalmente dizendo, esse peso que é ser marido e pai dela. Vai desconfigurar a relação, vai desequilibrar essa dinâmica tão saudável que é o dar e o receber. E aí o que acontece, gente? Acaba tendo problemas graves, porque depois ele espera que ela também seja a mãe dele e ela não vai ser, e aí começa a ter os conflitos, os desafios. Quando muitas vezes eu vejo o casal, sim, que ela é mãe dele e ele é pai dela. Ou seja, não existe um relacionamento de homem e mulher. Provável que o sexual dessa relação seja afetado ou quase nulo. E é por isso que nós vemos e falamos, né, polemicamente, embora nas constelações, como eu disse, não tem julgamento, que a amante ou o amante também faz parte do sistema. Porque às vezes é tendo um amante que a pessoa consegue manter aquele casamento que está desequilibrado. Eu não estou fazendo apologia nenhuma à traição aqui. Mas às vezes nós percebemos o quanto um homem precisa ter uma amante para manter o casamento diante dos filhos, principalmente diante de uma mulher que não tem relação sexual com ele. Ou às vezes até as mulheres terem um amante
que dão carinho, que dão presença masculina e até mesmo uma certa qualidade sexual que o marido em casa não dá conta, que o marido em casa não faz. Então ela acaba buscando uma pessoa fora do relacionamento para manter aquele casamento, normalmente por conta dos filhos. Não estamos julgando nada aqui, cada casal sabe o que é certo para a sua vida, mas quando nós não equilibramos essa lei, né, que é o dar e o receber, causa todos esses emaranhamentos. Aí os filhos percebem que há esse buraco imenso dentro do casamento dos pais, querem ficar no meio segurando o casamento dos pais, para que os pais não se separem, porque os filhos, por amor aos pais, querem salvar os pais o tempo inteiro, o que vai onerar eles também, porque aí vai afetar a lei da hierarquia. Então veja como é simples de entender, embora desafiador para aplicar, essas 3 leis que a constelação familiar coloca como básicas, que a gente chama de leis do amor, para que haja ordem nas famílias, ordem nos relacionamentos, ordem no amor. O Bert Hellinger fala que antes do amor vem a ordem do pertencimento, onde todos têm igual direito a pertencer e ninguém pode ser excluído. A lei da hierarquia, a ordem da hierarquia. Quem veio primeiro precede quem veio depois. Devemos ter respeito, gratidão e reverência a todos os nossos ancestrais. E por último, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber nas relações. Isso, se nós conseguirmos praticar, isso não é fácil, é um grande desafio. Porém, é simples da gente entender, não é tão complicado, é trabalhoso porque nós temos que, às vezes, que nos desconstruir, às vezes que desaprender, às vezes que deixar hábitos nocivos que não permitem nós nos renovarmos interiormente, emocionalmente, para então praticarmos, né, essas leis do amor com consciência, com maturidade, que é o que desemaranha os relacionamentos e é o que faz com que o amor deixe de adoecer e passe a curar. Porque existe 2 tipos de amor. O amor que adoece, que é quando nós ferimos essas leis, e o amor que cura, que é quando nós praticamos essas leis. Isso fica mais tranquilo para todo mundo. Para os ancestrais que abriram o nosso caminho, para nós e os nossos parceiros e os nossos filhos, e também para o futuro das nossas relações. E para que também possamos, de alguma maneira, ajudar os nossos filhos a não se emaranhar, ou conosco, ou com os próprios relacionamentos deles, e até mesmo com os nossos netos, os filhos dos nossos filhos. Gente, espero que eu possa ter ajudado vocês, como eu disse no começo do programa, para me encontrar nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é só me procurar Leandro Arruda Constelação. Para marcar consulta com o tarô e o baralho cigano, é me passar um WhatsApp que eu respondo para vocês como é que funciona. O número é 11 98759 8189. 11 98759 8189. Eu faço constelações familiares todas as segundas-feiras no meu consultório, que fica no bairro da Moca, em 2 horários. Tem o grupo da tarde, das 14h30 às 17h, e o grupo da noite, das 19h30 às 22h. Você pode ir lá conhecer o meu trabalho de constelação familiar, sentir que se bate no seu coração, se você sente um chamado, aí você pode marcar uma constelação. Eu também faço constelação, além das de grupo de segunda-feira nesses 2 horários, eu também faço constelações individuais com os bonequinhos, que é uma coisa também muito legal para quem não gosta de se expor no grupo e para quem quer um trabalho mais reservado, um trabalho mais tranquilo. Tá bom? Repetindo meu WhatsApp, 11 98759 8189. Gratidão a todos vocês, um beijo no coração e até o próximo programa.